Senhor, Pai, porque estamos felizes na tua casa, Jesus. Queremos glorificar o teu nome, meu Pai, pelos benefícios que o Senhor tem dado para nós. Por o Senhor estar aqui, Jesus, conosco, e já podemos sentir essa alegria, Jesus, esse prazer aqui a sua presença, Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Oh,
irmão, você pode estar sentado. Louvar o Senhor nessa pede ao Senhor para te levar num nível mais profundo de intimidade com Ele nessa noite. Meu irmão, essa noite é uma noite de bênção na sua vida, meu irmão. Hoje só vai sair daqui sem a sua bênção quem não querer. Quem não quiser levar sua bênção para casa não vai levar. Mas hoje tem que glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome. Com certeza o Senhor estará na tua casa, ouvindo o seu clamor aqui nessa noite. Meu irmão, tenha certeza de uma coisa: que quando você clama ao Senhor, quando você louva o nome do Senhor, os anjos dele acampam lá na sua casa, meu irmão. Creia nisso, creia nessa verdade.
vencedor e vencedora. Amém. Paz do Senhor para todos. Amém. Separei umas passagens aqui da Bíblia, mas vou pedir para os irmãos abrirem apenas em Êxodo 34, 26, porque é a outra passagem já mais conhecida dos irmãos. A primeira passagem que eu vou ler, acho que uma vez você viu com a Bíblia aberta aí, é a Lucas 21. E olhando, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que deram como oferta de Deus do que lhe sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento, deu todo o sustento que tinha. Agora vamos lá em Êxodo. Êxodo 34, 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Só isso, Deus. Eu quero falar de 2 coisas nessa noite. Eu quero falar de amor e de amizade. Irmãos, não há amor igual ao de Deus. Um amor que te comprou, irmãos. Um amor que salvou a tua vida, irmãos. Você tem noção do que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está sentado no trono supremo, poder se despir da sua glória, poder se despir do seu poder, sair do seu trono e vir em forma de homem para que você pudesse viver a eternidade, irmãos. Isso é tremendo. É um amor que nunca, eu tenho certeza que nunca ninguém terá por nenhum de vocês aqui nesta noite, irmãos. Por isso é uma diretiva de todo louvor e adoração, irmãos. E eu quero trazer aqui uma reflexão naquela parábola de Lucas, naquela passagem de Lucas, porque aqueles ricos, eles davam a sobra do seu dinheiro, embora fosse muito, eles estavam dando a sobra, irmãos. Mas Deus, ele enfatiza a oferta de sacrifício, que foi a oferta daquela viúva naquela noite. Ela deu tudo o que tinha, diz a palavra do Senhor, irmãos. E muitas vezes nós, como crentes, como filhos de Deus, como salvos pelo sangue do Cordeiro, separamos apenas o resto. Muitas vezes a gente dá a Deus aquele resto da passagem, sobrou da passagem aqui, eu vou tirar e vou dar para Deus. Muitas vezes o resto do lanche, irmãos, é o Deus que salvou a tua e a minha vida, irmãos. Temos que levar Deus a sério, irmãos. Ele está voltando, igreja, por isso vamos acordar. Vamos dar de verdade a oferta de verdade. Irmãos, então, como eu queria falar de amor e amizade, irmãos, aqui eu busquei o significado de amor no dicionário, está escrito assim: o amor é um sentimento de dedicação absoluta de um ser a outro ou a alguma coisa. Então, você tem, irmão, se dedicado absolutamente ao seu Deus. Eu venho aqui falar de oferta de sacrifício, não é somente de dinheiro, irmãos, mas do seu tempo. O que você tem feito com o seu tempo? Será que você tem separado o seu tempo para Deus? Ou você pensa, se sobrar um tempinho eu vou ler a palavra, se sobrar um tempinho eu vou evangelizar, se sobrar um tempinho eu vou pegar, eu vou fazer um jejum, irmãos? Está na hora de levar um dia mais a sério, irmãos. Ele está voltando, igreja, então vamos acordar, igreja. Vamos nos dedicar e ofertar absolutamente o nosso tempo, os nossos dons, irmãos. Quantos de vocês aqui têm dons, então vamos empregá-los na obra do Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Agora eu queria falar rapidamente de amizade, irmãos. É um Deus que é teu amigo, é um Deus que está contigo em todas as horas, irmãos. E não importa onde for, se você clamar o nome dele, ele ouvirá, irmãos. Aleluia, isso é tremendo, glória a Deus. Ele é teu amigo, ele ouve, ele é fiel. E eu procurei também o significado de amizade no dicionário, que sentimento fiel de afeição, estima ou ternura entre pessoas. E esse Deus é teu amigo. Nessa noite eu te pergunto, irmãos, você tem retribuído esse amor e essa amizade com o Deus que eu você? É tremendo, irmãos. Como você tem retribuído o amor de Deus? Será que você tem dado apenas o que lhe é conveniente como crente, ou se você tem realmente separado o que vem do seu coração para Deus, irmãos? Por isso, nesse momento, Deus, o seu coração mandar, aleluia, mas pense no amor e no preço que foi pago pela sua vida, pela sua eternidade, irmãos. E nesse momento eu queria convidar a igreja vencedora para fazer uma oração com mais oferta.
Senhor, meu Deus poderoso Pai, aqui está a sua igreja triunfante, a igreja vencedora, poderoso Deus. Aleluia, se está aqui para adorar o teu santo nome através das ofertas, meu Deus. Abençoa essas ofertas que elas venham ser entregadas, Deus, exclusivamente, unicamente para engrandecer o teu nome, meu Deus. E através desse tempo, irmãos, que vocês, Deus, que eles estão investindo, Deus, muitas vidas sejam salvas, famílias sejam restauradas através da contribuição dos irmãos, Deus. Aleluia, abençoe todos os irmãos presentes nesse lugar, todos aqueles que puderem ofertar, mas também que não puderem, Deus. Abra as portas que ninguém pode abrir. Aleluia, o Senhor tem poder para providenciar, Deus. Tem poder para aquele que não tem, vida ao necessitado, Deus. Derrama a tua unção sobre a tua igreja, Pai. Aleluia, assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus, teu Salvador. Amém, meu Deus. Amém. Os irmãos sintam à vontade, a casa de vocês também. Eu gostaria. Também o Marcos Cipó, presidente da honra, junto com a sua digníssima Alessandra. Estou muito feliz por vocês estarem nos ajudando, estão aqui louvando e agradecendo o nome do Senhor conosco. E a igreja vai se colocar de pé, em nome de Jesus, e vai cantar para os meus irmãos assim, ó. A presença.
Pessoal da igreja compartilhou, amém? Amém. O Enaves, a gente tem muito sobre o Enaves. Sim, o 30º aniversário desta programação que é o marco da nossa igreja. Mas antes de eu contar o testemunho, eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Versículo 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: o que fala a língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falem línguas estranhas, mas muito mais do que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Motivo pelo qual eu li esses dois versículos, porque o testemunho que eu tenho do Enaves no ano passado foi meu batismo com o Espírito Santo. E eu mesmo, antes de ser daqui, era algo que eu buscava muito na minha vida espiritual. E às vezes eu questionava a Deus, eu perguntava a Deus o porquê isso não acontecia, se consagrando, e aquela ansiedade, aquela vontade de ser batizado e falar em línguas. Aí você está em uma oração com vários irmãos, e todo mundo fala em línguas e você não podendo ter aquela experiência de algo para se edificando, porque o falar de línguas é para a nossa própria edificação do nosso tempo. E de certa forma eu comecei a deixar meio de lado, fui deixando de lado. Falei: Senhor, se for da tua vontade um dia ser batizado, amém. Se não for também, não vou deixar de amá-lo, não vou deixar de adorá-lo da maneira que o Senhor merece. Até que no ano passado, no dia 7/7 de 2012, no Enaves, Deus permitiu que eu fosse batizado em línguas. E isso para mim foi uma das maiores experiências que eu tive na vida. E eu agradeço muito a Deus por isso. Como eu falei, o ato de nós estarmos edificando a nossa própria vida, edificando o tempo, nosso tempo, o tempo do Espírito Santo que é a nossa vida. E de repente você está no banco aí pensando assim, ou falando: pô, o que tem a ver com isso? Mas da mesma forma que outras pessoas estão contando testemunho no decorrer de Enaves 2013, você que está no banco também pode receber o teu milagre, você também pode receber a bênção que você espera tantos e tantos anos na sua vida. Você pode receber no Enaves. Serão 8 dias de Enaves, estamos no quarto, e 8 pessoas estarão aqui dando testemunho sobre Enaves, as maravilhas que Deus fez na vida delas através de Enaves. Mas se nós fôssemos puxar toda a igreja, todas as pessoas que receberam bênçãos de Enaves, nós teríamos que fazer um Enaves aí de repente de um ano, pelas maravilhas que Deus fez através de Enaves. De repente você que está no banco, irmão, está esperando uma bênção, de repente é uma porta de emprego, de repente é um casamento, de repente é um bem financeiro, material. Essa é a tua chance. Está aqui o Enaves, onde várias pessoas foram batizadas, várias pessoas alcançaram o milagre que esperavam. Pode ser a sua vez. Esse é o testemunho que eu gostaria de deixar para a igreja. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Tchau. Eu também queria fazer menção para a igreja de Lampião, que chegou aí agora. Estamos muito felizes com vocês também. Amém? Vou dar oportunidade já para a nossa prefeitura de hoje. Amém? Irmão, vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. Que a Senhora do Senhor vai estar trazendo a palavra do Senhor para nós. Deus possa ajudar. De irmão João que possa fazer essa oração. Muitos Deus, Pai, que está o Deus querido, Pai amado do céu, ó Deus amado, Paulo, Deus Senhor, Deus chamaste, ó Pai amado, para esse dia, Senhor, nesta noite, está aqui neste lugar. Eu creio, ó Deus amado, porque diz a tua palavra que nada acontece na tua obra, a não ser pela tua vontade, Senhor.
Pai querido, então se é pela tua vontade, ó Deus amado, eu creio que o Senhor há de abençoar de tal maneira, ó Pai, o teu Espírito Santo, aleluia, para usá-lo, Senhor, ó Pai amado, nesse lugar, como já tem usado em outras ocasiões, Pai amado, e o teu nome tem sido glorificado, ó Pai amado, por todas as pessoas que têm subido a este culto, Deus querido, aleluia, tem falado, o Senhor tem usado para falar os nossos corações. Abençoa a terra, que se eleva, ó Pai amado, ó Deus querido, colocando nela todas as palavras necessárias que esta igreja nos fez necessitar, ó Deus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Traga a saudação do meu pastor Rafael, da Igreja Batista da Vida de Deus, saudar a igreja, o pastor. A igreja é uma igreja amiga, né? Eu tenho estado aqui ministrando, é uma igreja que está no nosso coração, amém? E quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, não importa, verdadeiramente, parece que importa o que o pregador fala, mas na verdade o que importa é aquilo que o Espírito Santo vai traduzir para você daquilo que eu vou ministrar. Amém? Então, das palavras que vão sair da minha boca, o importante é aquilo que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração. E mais, eu peço ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito de Deus, que venha a te mostrar como pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Amém? Porque se eu ouço uma palavra e eu não aplico essa palavra na minha vida, não tem serventia. Amém? Não tem serventia. Nós cumprimos protocolos, participamos de eventos, mas se a palavra liberada, ela não entra no meu coração e não frutifica a 30, a 60 e a 100 por um na minha vida e nas áreas da minha vida, de que serviu aquela palavra? Amém? Então eu peço mesmo ao Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, revelação, entendimento, conhecimento, que esteja trabalhando no seu coração, segundo a necessidade dessa igreja e segundo a necessidade de cada um. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. Nós vamos falar hoje um assunto que Deus gosta demais da conta. 1 Crônicas 13. Crônicas 13, de 1 a 14. Depois, todos abriram? Amém? Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, pois isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas desde o rio Sior, no Egito, até Lebo-Emate, para trazerem de Quiriat-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriat-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre o qual o seu nome é invocado.
ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à ilha de Pidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Beres-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Amém? Nós precisamos entender muito bem esse texto. Esse texto é riquíssimo para a nossa vida. Para a nossa vida. E nós precisamos, porque quando nós chegamos na igreja e lemos o renovo que eu preciso pegar essa palavra, porque ela vai me dar o renovo que eu preciso, amém? Cada pregador que vai vir aqui vai trazer uma palavra que vai te acrescentar naquilo que você precisa. Então nós precisamos entender essa palavra. A primeira coisa é entender o que era a arca. O que era a arca da aliança? Vamos lá em Êxodo 37. Vai parecer um pouquinho uma escola bíblica, mas a ideia não é essa não, viu? É porque a gente precisa entender algumas coisas. E a melhor maneira da gente entender é a gente ler a Bíblia para entender. Amém? Diz assim, todos abriram? Amém? Êxodo 37:1. Bezalel fez a arca com madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo a seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 de outro. Depois fez varas de madeira de acácia, revestiu de ouro e colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batidos nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente, uma para o outro, com o rosto voltado para a tampa. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança, ela ficava dentro do tabernáculo. Quem conhece o tabernáculo aqui? Conhece? O tabernáculo era um lugar onde as pessoas, ele era dividido em 3 compartimentos, e o povo de Israel ia oferecer os seus holocaustos, e os sacerdotes serviam no tabernáculo. E o tabernáculo era dividido em 3 partes. E na última parte estava a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Amém? No início do louvor, o ministro do louvor falou assim: já podemos sentir a presença de Deus. Ele disse isso aqui. E já podemos sentir a presença de Deus. E no final da ministração você vai entender porque que com certeza podemos sentir, podemos crer na presença de Deus, porque muitas vezes não sentimos, mas ela está conosco. Porque a Bíblia diz que nós não somos daqueles que precisam ver para crer.
chega, a presença de Deus, chega ao território filisteu, você sabe o que acontece, irmão? A gente vai ler depois rapidamente os textos, para confirmar a administração. A população é tomada de tumores, e ratos invadem as cidades. Porque a presença de Deus e a arca era para estar no meio do povo de Deus. E os filisteus roubaram a arca. E durante o reinado de Saul, já ouviu falar de Saul? Todo mundo? Durante o reinado de Saul, Saul não se preocupou com isso. Olha só. Saul não se preocupou com a arca. Nós, quando lemos 1 Crônicas 13, a gente começou lendo que Davi reuniu todos e disse assim: vamos buscar a arca. Naquele momento, Davi foi constituído rei. Quando ele foi constituído rei, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que ele se preocupou foi: vamos trazer a presença de Deus para o nosso reino. Porque eu não posso governar nada sem a presença de Deus. Mas Saul não pensou assim. Saul se valeu da sua boa estatura. Saul era um homem de guerra, era um bom guerreiro, era grande, forte, poderia ser bonito, eu não sei. Ele se valeu da sua força. E ele não se preocupou com a arca. A arca ficou em território estranho ao povo de Deus. Mas quando Davi assume o reinado de Israel, ele reúne os sacerdotes e os levitas e os adoradores e diz assim: vamos trazer de volta a presença de Deus. Amém? Só que Davi ele comete um grande equívoco. O que ele faz? Ele coloca a arca em cima de bois. Mas vamos com calma nisso. Abra sua Bíblia, 1 Samuel 4. 1 Samuel 4. Vai lá. Então o Senhor está falando conosco sobre a presença dele, amém? O Senhor está falando conosco que precisamos da presença dele, amém? 1 Samuel 4:10. Só 4:10. Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Agora abra lá em 1 Samuel 6. Pertinho aqui. 3, de 1 a 3. Quando já fazia 7 anos que a arca do Senhor estava no território filisteu, os filisteus chamaram os sacerdotes e adivinhos e disseram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos com o que devemos mandá-la de volta ao seu lugar. E eles responderam: se vocês devolverem a arca de Deus, do Deus de Israel, não mandem de volta a sua arca, mas enviem também uma oferta de culpa. Então vocês serão curados e saberão por que a sua mão não tem se afastado de vocês. Agora vamos para 1 Samuel 7, 1, 2. E por que eles queriam devolver a arca? Porque a arca estava gerando no meio deles tumores e uma praga de ratos. Eles roubaram a presença de Deus no povo de Deus e colocaram a arca da aliança no meio deles. Mas o resultado não foi bom. Do nada aparecem ratos e tumores nas pessoas. Veja o que diz 1 Samuel 7, 1. Os homens de Kiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor
20 anos. E o povo ia onde estava a presença de Deus e adorava. Não, fazia o quê? Suplicar. O povo falava assim: Senhor, me dá isso. Senhor, em nome de Jesus, me dá aquilo. Que nem hoje, né? Não falava no nome de Jesus, mas seria como hoje, né? Senhor, eu preciso de emprego. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso. E a Bíblia diz que a arca ficou na casa dele 20 anos. A presença de Deus ficou ali 20 anos. E sabe o que a Bíblia narra sobre esses 20 anos? Nada. Mas a arca foi levada para a casa de Obed-edom. Sabe o que aconteceu na casa de Obed-edom em 3 meses? Foi abençoado Obed-edom, foi abençoado sua família e foi abençoado em tudo o que ele possuía. Então nós temos que perguntar o que havia de diferente. Porque Abinadab era um levita. Abinadab era um levita. Mas a presença de Deus ficou na sua casa por 20 anos. E nada de diferente aconteceu. Sabe por quê? Porque ele se acostumou com a arca. E quantas vezes nós nos acostumamos de vir à igreja? Exatamente como o ministro, o rapaz que ministrou, o servo de Deus, filho de Deus, que ministrou as ofertas, falou. Às vezes nós nos acostumamos até com as outras ofertas. Tem crente que dá sempre a mesma oferta, já viu? R$2, R$5. Não é porque ele não tem, é porque ele acostumou. Te dá o que sobra no lanche, como ele falou. A gente acostuma
os bois, em cima dos bois, e vai carregando a arca. Só que a arca só podia ser carregada pelos sacerdotes. Isso está escrito em Deuteronômio. Vá para no livro de Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, 8. Todos abriram? Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor, para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar bênçãos em seu nome, como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas não têm nenhuma porção de terra ou herança entre os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor, seu Deus, lhe prometeu. Aqui o equívoco que a gente tem. A gente costuma chamar quem de levita na igreja? Quem é o levita aqui? Quem é o levita aqui? Aqueles que ministram o louvor, né? Mas não. Também, mas não só. Levita é aquele que serve ao Senhor. É aquele que serve ao altar do Senhor. Então você que serve nessa igreja, que serve ao altar, que se dedica à igreja, à obra de Deus, você é um servo, você é um levita. Amém? Aqui está escrito. Que é a função dos levitas aqui? Está escrito. Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca. A função deles era carregar a presença de Deus. Era cuidar da arca. Era zelar pela presença de Deus. A função daqueles que servem ao altar é cuidar do altar e das coisas do altar. Os diáconos fazem isso muito bem. Os presbíteros fazem isso. Os obreiros, dependendo da denominação, o nome muda. Mas existem muitos levitas na casa de Deus, não só aqueles que tocam e cantam. Talvez fosse melhor nós chamarmos esse grupo de adoradores ao Senhor. E não apenas de levitas. E aqui está escrito que Deus determinou que quem carregava a sua presença, preste atenção nisso, eram aqueles que serviam ao altar. E Davi, numa lógica humana, sem nenhuma maldade, não vamos sacrificar os homens porque é muito pesado, vamos colocar a arca em cima dos bois. E o que acontece, segundo está escrito em 1 Crônicas 13? Os bois tropeçam, irmãos. E na hora que os bois tropeçam, Uzá pega e se tenta segurar. E quando ele pega, ele é fulminado e morre. Porque não era daquela maneira que se trazia a presença de Deus. Preste atenção que eu quero dizer. Não era daquela maneira que se trazia a presença de Deus. E Davi fez uma pergunta tremenda. Ele pergunta assim: como eu vou trazer a presença de Deus? E seria essa a nossa pergunta hoje. Deveria ser essa a pergunta da igreja de Jesus. Não é da metodista, é da igreja de Jesus. Como nós vamos trazer a presença de Deus? Como nós vamos fazer um evento dessa envergadura aqui?
botou a mão nessa arca. E você permitiria que alguma coisa entrasse na sua casa que acabou de matar o homem? Chegar para você, como não sabe? Como? Do silêncio, não do silêncio, esse corpo aqui, se a senhora beber, vai morrer. Você vai beber? Não. Mas foi isso que aconteceu. Olha, esse negócio aqui acabou de matar um homem, mas você pode guardar na sua casa? É a presença de Deus. Ele falou, pode. É a presença de Deus. Pode. E aí ele recebeu a presença de Deus. E os 20 anos que a presença de Deus esteve com Abinadab, nada aconteceu. Mas 3 meses que a presença de Deus esteve na casa de Obed-edom, tudo aconteceu. Tudo aconteceu. A Bíblia fala que foi abençoado ele, foi abençoado sua família e tudo o que ele possuía. Porque Obed-edom, ele recebeu a presença de Deus. Ele se preocupou onde a arca ficaria e cooperou com o rei. Amém. Mas o levita, ele estava acostumado. A gente se acostuma, não é? Que horas está na igreja? 6 horas. Culto às 7. Mas pô, demora, atrasa sempre, né? Então tá bom, vou chegar às 7h30. Vou pegar isso. Uma oferta. Aí vem a pessoa aqui já pedindo oferta. Enquanto na verdade a hora da oferta é a melhor hora. É hora de honrar a Deus, honrar o altar. Por isso que a Bíblia fala, oferte com alegria. A Bíblia não fala, oferte. A Bíblia fala, oferte e dizime com alegria. Porque é uma forma, não outra, mas é uma forma de honrar o altar. Honrar a Deus com aquilo que nos custa, que são as coisas que podemos pegar. Amém? E Obed-edom, então, foi abençoado. E Davi fica sabendo que ele foi muito abençoado. E Davi fala assim, não, eu tenho que trazer essa arca para cá. Porque se essa arca, se a presença de Deus, simbolizada por essa arca, está abençoando tanto aquela família, vai abençoar quanto mais Jerusalém, eu preciso trazer a presença de Deus. Vá lá em 1 Crônicas 15. E ele então vai trazer a arca para Jerusalém. 1 Crônicas 15. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Ele preparou um lugar. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão e os levitas. 11. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, e lhes disse: vocês são chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado.
ele feriu Miquneias, Obed-Edom e Jeiel, os cordeiros. 25. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de mil, foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-Edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e os quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente, ao som de trombetas, cornetas, símbolos, ao toque de liras e de harpas. Aí você pode perguntar assim, mas meu Deus, qual é o que essa moça está querendo mostrar? Davi percebeu que o que importa é a presença de Deus. Mas ele encontrou um problema. Como trazer a presença de Deus? Amém? Às vezes nós queremos uma reunião como essa aqui de avivamento espiritual, nós queremos uma reunião muito animada. Nós temos uma expectativa que o pregador vai falar em língua estranha, batismo do Espírito Santo, e todas as coisas vão acontecer, e vão mesmo. Nesses dias todos, muitas coisas vão acontecer. Mas elas vão acontecer se a presença de Deus estiver aqui. E existe uma maneira de chamar a presença de Deus. Davi não descobriu da primeira vez como era essa maneira, a maneira de chamar a presença de Deus, mas ele descobriu depois. Ele viu que para trazer a presença de Deus era necessário os sacerdotes, mas não só os sacerdotes, os adoradores. Davi foi à frente da arca, adorando-os. E por que eu tenho que me preocupar com a presença de Deus? Por que eu tenho que me preocupar em trazer a presença de Deus para tudo que eu vou fazer? Porque a Bíblia mostra, lá em Josué, nós não vamos abrir por causa do horário, mas em casa, se você quiser ver, Josué capítulo 3, versículo 4, diz que muitos milagres aconteceram porque a arca estava com eles. Eles tinham que atravessar o Jordão e eles colocaram a presença de Deus à frente. E as águas se abriram e eles atravessaram o Jordão. Porque milagres acontecem quando a presença de Deus está. Mas quando a presença de Deus não está, acontece um movimento humano que às vezes a gente confunde com a presença de Deus. E Jesus dizia, como você conhece a árvore? Pelos frutos. Quando a presença de Deus está, pessoas são transformadas, resultados acontecem, e não apenas um movimento sentido espiritual. Depois você vai ver, nós vamos abrir também em 1 Samuel capítulo 7, de 1 a 2. Quando o povo de Deus ia para a guerra, ele levava a arca. Muitas vezes nós queremos amarrar muito Satanás, mas vamos contra ele sem a presença de Deus. Vamos na força do nosso braço. Vamos no grito da oração. E aí descansamos. Porque a Bíblia mostra que na antiga aliança, quando eles iam para a guerra contra os inimigos, eles levavam a presença de Deus. E os inimigos vinham a presença de Deus e corriam. Porque temiam a presença de Deus, temiam a arca da aliança. Então a nossa preocupação tem que ser trazer a presença de Deus. Trazer a presença de Deus. Abra sua Bíblia, esse é o último texto. 1 Coríntios 3,16. E aí você vai se perguntar, mas Marta, onde é que está a presença de Deus, irmão? Porque nesses textos, a presença de Deus ficava no mar. 1 Coríntios 3,16. Como vamos fazer, por exemplo, agora? Se nós fizermos agora, trazer a presença de Deus. Os apóstolos faziam assim. Eles iam andando, vinham alejar e diziam, levante não. Não é assim? Mas como é que eles faziam? Entra alejar, vamos chamar o pastor. E para orar, não, vamos chamar o pastor. E o pastor tem não, manda voltar no outro culto, que é culto de cura.
sentaram e começaram a dizer assim, ó, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz que nenhum deles ficou de pé, porque a glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus começou a se manifestar. Aquilo que está dentro de você sai de você, enche o ambiente. Mas você precisa adorar ao Senhor. E aí você vai dizer assim, mas Marta, eu não sou sacerdote, meu irmão. Se você for olhar 1 Pedro 2,9, está escrito que nós todos, nós somos nação eleita, sacerdote santo, povo escolhido de Deus, sacerdotes do Senhor. Todos são sacerdotes da nova aliança. Todos. E o que chama a presença de Deus, o que chama para fora aquilo que está em você, é a sua adoração. Na casa de Abinadab, as pessoas iam para pedir. As pessoas iam para a igreja para pedir. A igreja começou a vir, a igreja de Cristo virou um balcão. Vem que você vai ser curado. Vem que você vai receber prosperidade. Vem. Mas diz a palavra que Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e verdade. O que é um adorador? Não é um músico. Não é um músico. Pode ser também. Mas não é um músico. Um adorador é aquele que começa a declarar os atributos de Deus. Ele ora a Deus. A oração é um tipo de oração onde nós olhamos para Deus e dizemos assim, Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és tremendo. Senhor, Tu és santo. Senhor, Tu me transformas a cada dia. Senhor, Tu me dá liberdade. Senhor, eu reconheço o que Tu fazes comigo. Senhor, eu não vivo sem Ti. Isso é adoração. Se tiver música, melhor fica. Mas se não tiver, você é o adorador. Ou pelo menos tem que ser, para que essa presença que está em você saia. E a Shekinah de Deus invada o templo. E as pessoas que estão lá fora, elas passando na calçada, elas vão ver assim, lá na Metodista Wesleyana, tem alguma coisa diferente. Porque eles não ficam suplicando, mas eles ficam tempos e tempos dizendo, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eles gastam tempo dizendo, o Senhor é bom. E aí o Senhor vem e abençoa o adorador, a sua família e tudo que ele tem. Amém? Então o que nós precisamos é colocar para fora aquilo que Jesus conquistou o direito de
servo e filho. Te dei o Espírito Santo. Era para frutificar. Era para frutificar. Era para frutificar. Era para frutificar. Amém. E para terminar, vamos em Apocalipse 4. E aí você vai se perguntar assim, mas Marta, como é que é isso? Como é que é? Eu só estou acostumada a adorar na igreja. Quando os adoradores começam a adorar, eu preciso de uma música para adorar. Como é que eu vou adorar no meu quarto? Como é que eu vou adorar no quarto do meu filho? Como é que eu vou fazer isso? E o Senhor é tão bom que Ele deixou a Bíblia como um manual para nós. E Apocalipse 4 mostra como é a adoração celestial. Nosso modelo é o céu. E Apocalipse 4 mostra como é a adoração. Onde está a presença de Deus. A Bíblia mostra que no céu existe adoração 24 horas. Porque lá está o próprio Deus. E onde Ele está tem que ter adoração. Onde Ele está tem que ter adoração. E olha o que está escrito em Apocalipse 4. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E eu gostaria de pedir que aqueles que adoram o Senhor, o grupo que adora o Senhor aqui, viesse aqui. E enquanto você está vindo para cá, você pensa numa adoração ao Senhor. Quando nós terminarmos de ler essa palavra, aqueles que querem manifestar a glória de Deus, a presença de Deus, se coloquem de pé, quando terminarmos a Apocalipse 4. E nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos adorar o Senhor. E nós vamos adorar o Senhor. E da mesma maneira que o Senhor fez na casa de Obed-Edom, Ele não tem filhos prediletos, Ele pode fazer na sua casa agora. Você pode estar aqui e a sua casa ser atingida pela presença de Deus. Você pode estar aqui e o seu filho, aonde ele estiver, ele pode ser curado pela presença de Deus. Mas é necessário que você chame a manifestação da presença de Deus. É necessário que você faça como Obed-Edom, que você diga assim: eu quero a presença de Deus, eu quero a arca. É necessário isso. E diz assim o texto: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava o trono do céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de um aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saiu relâmpago, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia. Cada um deles tinha 6 asas, eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as
criadas. Aquele que deseja agora manifestar a presença de Deus, se coloque de pé nesse momento. Você fecha os seus olhos, aonde você está, ninguém vai tocar em você. E você vai adorar a Deus. E você vai falar com Deus aquilo que você, os atributos do Senhor, o que Ele é para você. E se todos fizerem isso no único coração, a presença de Deus se manifestará. Amém.